Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa sexta-feira. O Evangelho traz para a gente hoje já o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 28, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material, demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Bom, a gente já falou, né, gente, que Moisés veio, né, para fazer a base de tudo, trazer as leis de Deus, que Jesus veio, né, para trazer modificações, né, nessa lei, acrescentar uma lei maior que todas, a lei do amor, né? E o Espiritismo veio trazer as provas
né, trazer os esclarecimentos das palavras de Jesus, né, veio trazer as provas da vida futura, né, que não é essa vida terrena, é a vida verdadeira, a vida do Espírito. Então nós temos passado em aprendizado, né, por muitas reencarnações atrás. Em cada nova reencarnação a gente aprende e reaprende algumas coisas que ficaram para trás. A gente vai aprendendo a cada nova reencarnação, né, até chegarmos hoje na nossa atual reencarnação com o entendimento melhor, né, uma capacidade maior de entender o que Jesus quis dizer com vida futura. Nós temos que fazer a base da nossa vida hoje, a vida espiritual. Temos que nos preparar espiritualmente, temos que melhorar como espírito para podermos chegar à vida futura melhores. A cada nova reencarnação, o Pai nos dá essa oportunidade de nos melhorar, para que a gente possa fazer uma vida futura melhor do que essa agora e conseguir atingir mudanças, né, mudanças evidentes nos nossos destinos, nos nossos, nas nossas metas que o Pai estabeleceu para cada um de nós. E qual que é a meta maior? A evolução espiritual, é a perfeição, né? Nós vamos chegar, como os antigos acreditavam nos anjos, né? Nós vamos chegar a ser anjos um dia. Um dia nós vamos estar visitando outros planetas, levando boas novas, levando ensinamentos, como os espíritos antigos fizeram, de Moisés e de Jesus, né? E os espíritos, através da doutrina espírita, estão fazendo hoje. Tá certo? Existem muitas moradas na casa de meu pai, existem muitos planetas precisando de orientação dos anjos, né? Que nada mais são do que os espíritos semi-perfeitos. Eu não vou falar que são perfeitos porque ainda não, né? Eu acho que ninguém vai chegar na perfeição total. A perfeição total é Deus, né? Então nós vamos chegar à semi-perfeição, vamos chegar perto um dia, né? Vamos trabalhar para isso, né, gente? E vamos divulgar para os outros essa doutrina maravilhosa, né, que os Espíritos trouxeram para a gente. Livro dos Espíritos hoje traz a questão 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Isso depende do sentimento que leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura, apresentando quadros que frequentemente são mais um mau que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. De que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. A gente fica assim, né, curioso, fica excitado em ficar sabendo das coisas que os outros fazem, né, gente? Querendo, fica assim, num estado de excitação, e isso é próprio do ser humano. É contra isso que nós temos que lutar. Em ver o mal ser revelado, né? Um escândalo igual esse que aconteceu agora do INSS, a gente viu isso e fica atiçando isso, atiçando a energia em cima disso, né? Isso está beneficiando alguém? Está mostrando que houve um ato errado, e não só de uma pessoa. Foram várias pessoas que fizeram um ato errado, uma ação que tem reação, né? A gente sabe disso. E a gente fica assim, querendo saber o porquê, querendo saber como que vai ficar tudo. A gente fica nesse estado. Isso aí gera uma energia muito pesada para nós mesmos. Para nós mesmos. Eles vão ser todos responsabilizados espiritualmente pelo que fizeram, né? Mas a gente está encarnado aqui, a gente quer ver isso resolver aqui, não é? Como que vai ficar isso? Quem que vai ser preso? Quem não vai ser preso?
A gente fica nessa situação. Então, quando acontece da gente saber de algo de mal e que a gente vai ali cutucar para procurar esmiuçar mais a coisa, né, a gente está botando energia pesada em cima disso. E essa energia se volta contra a gente mesmo. Então, pessoal, cada um com a sua colheita. Cada um com a sua colheita. Né? O plantio nós sabemos que ele é opcional. Eles plantaram, vão colher. Então, cada um com a sua colheita. Né? Nenhum de nós ia querer que alguém viesse esmiuçar a nossa vida. Não é? Apesar de que não tem motivo para isso. Mas, e se vierem? Nós estamos plantando coisas boas ou não? Então vamos preocupar com isso. Não vamos preocupar com a vida alheia. Vamos preocupar com a nossa. O que nós estamos plantando hoje? É só isso. Tá? Aí a gente vai ver o que a gente vai colher ou nessa vida ainda ou na vida futura. Tá bom? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, com muita paz, com muita luz, com muito amor e saúde. E vamos lá, fim de semana está chegando, né? Então, até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem com Deus, bom final de semana.